25 fobias estranhas que você pode não saber que tem. Quando foi a última vez que você se sentiu aterrorizado? Talvez você estivesse caminhando no escuro e escutou um barulho estranho atrás de você. Ou não parava de cair raios e trovões durante a noite. Ou você estava viajando de avião e o clima foi terrível durante a viagem. Todos temos medo de alguma coisa. Os nossos corações começam a bater enlouquecidamente. A gente sua e treme, fica sem ar e às vezes temos até um ataque de pânico. Curta o vídeo se você tem medo de alguma coisa. Não tem problema em admitir. Enquanto os medos da maioria das pessoas são fáceis de serem explicados e elas podem evitar situações assustadoras ligando a luz ou evitando cachorros sem coleira, alguns medos são diferentes. A vida é muito mais difícil quando você tem medo de botões ou de se apaixonar. Aqui vai uma lista com 25 fobias únicas e bizarras que você não vai acreditar que existem. Número 25. A cribofobia. A cribofobia é o medo de não conseguir entender o que você está lendo no momento. O nome desta fobia vem de duas palavras gregas, acribo, que significa saber com certeza, e phobos, que significa medo. Algumas vezes pode até ser um sinal de esquizofrenia quando pacientes reclamam que a frase se quebra em palavras e sílabas individuais. Como muitos outros medos que nós vamos falar sobre, este é definitivamente ligado a memórias da infância. Talvez tenha sido alvo de chacota por aprender lentamente. Entretanto, muitos de nós vão concordar que é difícil entender um livro escolar de geometria. Número 24. Hexacosioiexecontaexafobia. Aqueles que têm medo do número 666, o número do diabo, têm hexacosioexecontaexafobia. Da onde vem este nome? São as palavras hexacosioi, 600, hexeconta, 60 e ex, 6, do grego antigo, junto com a palavra fobia para formá-la. Se você assistiu ao episódio Robocar Assassino de Futurama, você tem uma ideia do que é essa fobia. Bender tinha medo do símbolo 01011000101, que significa 666 em código binário ao ser refletido no espelho. Muitas pessoas preferem evitar ter a sua residência no número 666. Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, e a sua esposa Nancy, por exemplo, trocaram a numeração de sua residência de 666 para 668, quando se mudaram para Bel Air, em Los Angeles. Algumas pessoas bloqueiam o canal 666 da TV a cabo. Outros motoristas dão a volta na quadra apenas para mudar o odômetro de 666 para 667. Da onde vem este medo? Muitas pessoas acreditam que isso aconteça por algum motivo. Eles começam a achar conexões em eventos coincidentes. Talvez tenham ligado para um número que terminasse com 666 e quebraram a perna no mesmo dia. Este medo também pode ser genético. Número 23. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Essa fobia, que é difícil de ser pronunciada, fala por si mesma. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia é o medo de palavras longas. Pessoas que sofrem com isso definitivamente não se dariam bem em competições de soletrar palavras. Ou talvez algo não tão terrível tenha acontecido a elas. Vamos tentar deixar essa palavra menos assustadora. Hipo significa cavalo em grego e pôntamos significa rio. Então a primeira parte da palavra significa cavalo do rio, também conhecido como hipopótamo. No dicionário Oxford em inglês existe uma palavra parecida, que é utilizada para se referir a alguma coisa muito grande. A palavra monstro tem origem no latim e significa algo enorme e assustador. Sesquipedalio também é derivado do latim e significa que tem um pé e meio, 45,7 centímetros de tamanho. Fobia é a parte fácil, a gente já sabe que significa medo. Se você assistiu Mary Poppins, você provavelmente se divertiu tentando repetir a palavra supercalifragilístico-espialidoso, uma palavra que tem 32 letras. Bom, isso seria uma experiência assustadora para alguém que tem medo de qualquer palavra maior do que belíssimo. Um pesadelo de viagem para pessoas com essa fobia seria ir para essa cidade na Tailândia. Você pode tentar pronunciar essa palavra. Eu me perdi em algum lugar entre Rajdhani e Udon. Este lugar na Tailândia tem 163 letras. Número 22. Gnosiofobia. Gnosiofobia é o medo de conhecimento. Gnosis significa conhecimento em grego.
Também é conhecida como epistemofobia. Conhecimento é poder, e algumas pessoas têm medo de serem muito poderosas. Elas muito provavelmente evitam visitar bibliotecas, ler livros em casa, assistir TV ou aprender coisas novas na internet. Por quê? Bom, em muitos casos, elas têm medo de aprender sobre alguma doença que tenham. Elas também sentem medo de não conseguir informar todo mundo se lerem sobre algo perigoso. 70% dos gnosiofóbicos vivem em cidades grandes. Esta fobia é algo típico para crianças que cresceram longe da sociedade humana. Número 21. Hidrosisfobia. Hidrosisfobia é o medo de suar e ficar resfriado, ou medo de virar uma fonte de odores desagradáveis. Esta palavra consiste em duas partes de origem grega, hidroso, que significa eu suo, e fobia, que significa medo. Em casos extremos, hidrosofóbicos também têm medo do suor de outras pessoas. Aqueles que têm essa fobia provavelmente têm inveja dos pássaros, coelhos e porcos. Por quê? Porque eles não suam. Número 20. Dextrofobia. Dextrofobia é o medo de objetos colocados no lado direito do seu corpo. A palavra dextro tem a sua origem no latim e significa à direita. A razão deste medo é uma personalidade obsessiva compulsiva. Você já conheceu pessoas que são obcecadas com a ordem no seu escritório e mantêm todas as suas coisas no lado esquerdo? Se este é o caso, então você conheceu um dextrofóbico. Pessoas com dextrofobia também podem achar difícil ir para a pista da esquerda quando dirigem um carro se percebem um veículo à sua direita. As pessoas normalmente riem dos hábitos anormais dessas pessoas, o que gera nelas uma ansiedade social. Número 19. Doronofobia. O Natal deve ser um pesadelo para pessoas que sofrem com doronofobia. Este termo é utilizado para definir pessoas que têm medo de dar e receber presentes. Do grego para presentes vem doron, então é aí que o nome dessa fobia tem origem. As raízes dessa fobia estão novamente nas memórias da infância. Algumas famílias podem comprar presentes caros, outras não. Isso leva a conflitos, complexos e vergonha. Alguns doronofóbicos ainda não conseguem vencer essas memórias antigas de terem caçoado deles e preferem evitar presentes quando adultos. Número 18. Componofobia. Pessoas que têm componofobia tentam evitar roupas com botões. Para elas, apenas pensar, ouvir falar ou enxergar um botão pode causar ataques de ansiedade. A palavra componofobia tem origem no grego. Compono significa feijões, e na Grécia Antiga usava-se feijões ao invés de botões. Aproximadamente 75 mil pessoas têm essa fobia. Ela foi muito bem ilustrada na história de terror de Neil Gaiman, Coraline, a qual foi adaptada para um filme. A personagem principal desenvolveu componofobia em um mundo paralelo, onde os inimigos tinham a mesma aparência dos pais dela, mas com botões negros no lugar dos olhos. Algumas crianças na vida real podem ter se engasgado com botões ou foram abusadas por alguém que vestia roupas com botões. Elas crescem e se transformam em adultos que evitam casamentos ou formaturas apenas para não precisar ver pessoas vestindo seus smokings ou casacos com botões. Em casos extremos, componofóbicos têm até mesmo medo de escrever a palavra botões. Número 17. Lacanofobia. Lacanofobia é o medo de vegetais. O nome vem do grego lacânico, que significa vegetais. Pessoas que sofrem com esta fobia não aguentam ver ou cheirar vegetais. Na próxima vez que você forçar uma criança a comer brócolis, lembre-se que isso pode ser a razão para desenvolver essa fobia. Também pode acontecer se elas veem centopeias ou vermes nos vegetais. As crianças têm imaginação fértil e algumas acreditam que podem se transformar em centopeias caso elas comam um vegetal infestado. Número 16. Nefofobia. Instagram, com todas as suas fotos de céu, #semfiltro, deve ser um lugar assustador para pessoas com nefofobia. É o medo de nefos, nuvem em grego, tanto na vida real quanto em fotos. Com o passar do tempo, essa fobia pode tomar outras formas e se transformar no medo de névoa ou até mesmo do ar. Imagine o quão difícil deve ser para essas pessoas voar ou simplesmente sair de casa. Essa fobia é normalmente resultado de algum evento traumático no passado ou genética. Número 15. Onfalofobia. Onfalofobia é o medo de umbigos. O nome é construído a partir das palavras gregas ônfalo, que significa umbigo, e fobia.
Você deve estar se perguntando, o que há de errado com umbigos? Eles podem parecer um nó em um balão, mas por que ter medo deles? Bom, o umbigo é seguidamente relacionado ao cordão umbilical e ao útero materno. Algumas pessoas acreditam que brincar com o seu umbigo e tocar nele pode matar você. Pessoas com este medo tentam não encostar no seu umbigo durante o banho. Algumas até mesmo o cobrem ou colocam um curativo em cima do umbigo para proteção e evitam ir para a praia. Imagine todos aqueles umbigos no mesmo lugar. Número 14. Ombrofobia. Chuva pode ajudar na meditação para muitas pessoas, mas não para aqueles que têm ombrofobia. Sim, é o medo de chuva, que é ombros em grego. Pessoas que sofrem com esta fobia nunca perdem a previsão do tempo. Até mesmo pensar ou falar em chuva nas previsões as deixa ansiosas. Quando a primeira gota de chuva cai, elas entram em pânico e procuram abrigo. Você pode dizer que esta é uma reação humana normal, mas nem todo mundo morre de medo ao ver ou ouvir a chuva. Você provavelmente não fica com o coração a mil e o seu corpo tremendo quando chove. Na maioria das vezes, este medo vem da infância. Eventos traumáticos naquele período e os pais falarem que ficar na chuva deixaria você doente são a causa da ombrofobia. Número 13. Penterafobia. Penterafobia é o medo da sogra. A parte pêntera dessa fobia não significa pantera, mas sim sogra. As tensões entre um homem e a sua sogra podem ser o assunto de diversas piadas populares, mas penterofobia não é uma brincadeira para aqueles que sofrem disso. Fobias parecidas são vitricofobia, medo do padrasto, novercafobia, medo da madrasta, sócerafobia, medo do padrasto e da madrasta. Se o seu marido parece ter bastante medo da sua mãe, não o culpe. Este medo provavelmente é genético ou vem de assistir alguém sofrendo com isso na TV ou filmes. Número 12. Pogonofobia. Pogonofobia é o medo de barbas. Pogon significa barba em grego e phobos é medo, como já sabemos. A sua mãe falou alguma vez para você nunca confiar em um barbudo que não fosse o Papai Noel? Na realidade, a maior parte dos vilões em contos de fadas tem barba azul, por exemplo. Essa é uma das razões para crianças que tinham medo dele desenvolverem pogonofobia quando adultos. O apresentador do programa News Site da BBC da Inglaterra, Jeremy Paxman, até mesmo acusou a BBC de ser pogonofóbica quando eles exigiram que ele cortasse a barba. Número 11. Papafobia. Papafobia é o medo do papa ou papas, como é em grego antigo. É um fenômeno raro e ligado à hierofobia, medo de padres e coisas sacras. Enquanto muitas pessoas sonham em ver o Papa, a Praça São Pedro no Vaticano é um lugar a ser evitado por todos os papafóbicos. Número 10. Tripofobia. Tripofobia é o medo de agrupamentos de buracos. O nome vem do grego tripa, que significa buraco, e phobos, que significa medo. Favos de mel, corais, flores de lótus fazem com que milhares de pessoas que sofrem com esta fobia percam a cabeça. Eles enxergam perigo em todos esses pequenos buracos. Tripofobia é uma parte importante da 7ª temporada de American Horror Story, chamada Cult. O personagem principal, Ellie Mayfair Richards, tem medo de alguns buracos no seu soufflé e do coral no escritório do seu terapeuta. Ela sente que esses buracos a estão observando. Número 9. Querofobia. Querofobia, do grego kairo, que significa ser agradado, alegre. É o medo de rir em um ambiente inapropriado, por exemplo, um funeral. Isso pode acontecer quando seu corpo está tentando proteger você de uma manifestação de alegria em uma situação de choque. Você pode adquirir essa fobia se você foi punido quando criança ou falaram que era uma atitude terrível rir em uma situação parecida. Número 8. Cronofobia. Cronofobia é o medo do tempo, que é cronos em grego, e por isso o nome. Pessoas que sofrem com isso não conseguem aproveitar a vida ao máximo, já que ficam focadas com o passar do tempo. Todos sabemos que não podemos parar o tempo ou voltar atrás, mas alguns de nós acham essa ideia insuportável. Pessoas mais velhas e prisioneiros tendem a sofrer com cronofobia mais frequentemente. Eles veem o tempo de uma maneira diferente, mas é trágica para ambos. A mais famosa história de cronofobia é Rip Van Winkle. Ele uma vez tirou uma soneca e acordou 20 anos depois, quando seus amigos e familiares estavam todos mortos. Ele superou a cronofobia quando fez novos amigos e recuperou as memórias antigas.
Talvez isso funcione na vida real também. Número 7. Filofobia. Filofobia vem do grego philos, que gosta, que ama, e phobos, medo. Pessoas com filofobia têm medo de se apaixonar ou ter um relacionamento. Quando elas sentem que estão expostas ao amor, fogem o mais rápido possível. Elas também evitam assistir a filmes românticos, ir a casamentos e ir a lugares onde casais apaixonados normalmente vão. A vida sem amor deve ser realmente uma tortura. Número 6. Deipnofobia. Ir jantar com amigos é algo que a maioria de nós gosta de fazer, mas não aqueles que têm deipnofobia. É o medo de festas de jantar. A palavra deipnofobia vem do grego deipno, jantar, e phobos, medo. Um jantar de negócios desastroso, um encontro às cegas terrível, ou ser forçado a ir jantar com pessoas irritantes à sua volta. Todos esses eventos podem levar à deipnofobia. A internet gerou diversas novas fobias que eram até então desconhecidas, relacionadas a aparelhos eletrônicos e mídia social. Você consegue adivinhar algumas delas? Curta o vídeo se você acha que tem uma ideia do que estamos falando. Número 5. Punctumfobia, que tem a palavra punctum do latim, que significa ponto. É o medo de receber mensagens com um ponto no fim. A falta de um emoticon no final da linha significa que a conversação é muito séria ou que a outra pessoa respondeu de maneira muito seca. Número 4. Heterofobia. Heterofobia é o medo de escrever uma palavra errada ou não perceber uma autocorreção. Vem da palavra hétero, que em latim significa referência cruzada. Você precisa conferir o que escreveu diversas vezes. Por sinal, você pode desligar o autocorretor para deixar a sua vida mais fácil. Número 3. Emojifobia. É o medo de ser incompreendido quando usa emoticons ou stickers. A pessoa, neste caso, tem medo de que o gato ou o rosto piscando que foi enviado seja interpretado como algo fútil. Número 2. Selfiefobia. Selfiefobia é o medo de selfies ruins. A pessoa pode ir à loucura para tirar a foto perfeita de si mesma. De fato, pode levar a várias consequências ruins e acidentes, já que as pessoas que estão tirando selfies não percebem o perigo à sua volta. Número 1. Ignorofobia. É o medo de que uma mensagem foi vista, mas não respondida. É conhecida por muitos de nós. A gente acha que fez algo errado se a pessoa a quem enviamos a mensagem não responde. Existe alguma forma de se livrar de qualquer uma dessas fobias? Métodos comuns de tratamento são todo tipo de terapia, respiração controlada e visualização. Lembre-se que é muito mais fácil de lidar com as suas preocupações se você entende perfeitamente o porquê e o que mais preocupa você. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre fobias estranhas, curta o vídeo. Nós vamos fazer outro se este vídeo receber 50.000 curtidas. Inscreva-se no nosso canal para se juntar a nós no lado incrível da vida.